We begin this morning with singer Maurice Gibb, who died during the night in Miami. Maurice Gibb era um terço da banda de sucesso global Bee Gees. Em uma carreira que durou 4 décadas, os Bee Gees venderam mais de 220 milhões de discos. Eles eram conhecidos por seus clássicos da música pop, seus vocais agudos e penteados bufantes. We always call ourselves triplets, just something went wrong with Barry, you know. Enquanto os irmãos cantavam os vocais principais, Morrissey era o talento oculto que mantinha a banda unida. O Barry era o cérebro por trás da banda. O Morrissey era o diretor musical. Ele tinha uma noção de como fazer os sons se encaixarem. Mas em uma quarta-feira, 8 de janeiro de 2003, Maurice Gibb sofreu um colapso em sua casa em Miami. Ele morreu 4 dias depois, com apenas 53 anos. A morte do Maurice Gibb veio do nada. Segundo os amigos dele, ele era um homem forte e saudável. Foi num dia comum, ele estava normal, não parecia enjoado. Como um homem saudável. Teve um ataque que o levou à morte em 4 dias é um mistério. Eu pretendo descobrir exatamente o que aconteceu nos dias que antecederam a morte. Autópsia de famosos. Maurice Gibb. O Dr. Michael Hunter é um médico legista mundialmente famoso. Ele realizou mais de 4.000 autópsias com o objetivo de entender a causa da morte. Hoje, ele é o principal médico legista de uma das maiores cidades dos Estados Unidos. Este é o relatório da autópsia do Maurice Gibb dos Bee Gees. Com a informação contida neste conciso relatório, eu posso ter uma ideia dos últimos dias, horas e minutos da vida dele. Eu quero descobrir por que 1/3 do trio pop mais famoso do mundo morreu rápida e repentinamente no hospital. 22 de dezembro de 2002. 3 semanas antes de sua morte, Morrissey celebra seu aniversário de 53 anos com os 2 filhos. Saúde. Samantha e Adam. E sua esposa, Yvonne, em uma de suas casas em Miami. Logo antes de morrer, o Morrissey estava naquele estilo de vida de popstar semi-aposentado. Ele estava sempre com a família. Nos meses que antecederam a morte, os Bee Gees estavam dando um intervalo em suas turnês, mas Morrissey estava ocupado trabalhando em novas músicas. Ele estava tocando e compondo com Michael Jackson. Tinha composto algumas obras para cordas e estava trabalhando em algumas trilhas sonoras. Ele parecia estar vivendo uma vida feliz e realizada. A autópsia mostra que o Morrissey tinha 1,72 m e 67,5 kg. Isso dá um IMC de 22,8, que é bem saudável. O físico sadio de Morrissey se deve, em parte, à sua paixão por paintball, um hobby que ele adquiriu na vida adulta. O Morrissey experimentou o paintball e disse que foi a coisa mais radical que ele já tinha feito. Ele abriu uma loja de paintball no norte de Miami chamada Commander Moe's Paintball Shop. Ele patrocinava um time de paintball. Ele gostava mesmo de paintball. Aparentemente, ele estava em boa forma para a idade. Morris parecia que tinha uma saúde incrível. Ele era uma dessas pessoas que a gente vê por aí, sabe? Super animadas, cheias de energia. O Dr. Hunter está examinando o relatório da autópsia de Gibb para identificar a causa da morte. A primeira coisa que eu percebi foi uma incisão cirúrgica de 30 centímetros no tronco dele. Pela posição dela no abdômen, dá para ver que foi resultado de uma cirurgia no aparelho digestivo do Morris. E, pela aparência, foi um procedimento bastante recente. O Dr. Hunter encontrou mais uma pista no relatório que também indica uma cirurgia recente. Eu percebi que ele estava com as cordas vocais inchadas devido à intubação, que é a inserção de tubos na garganta para auxiliar a respiração. A intubação é utilizada em emergências médicas, quando alguém está inconsciente e impossibilitado de respirar. A autópsia deixa claro que Morris passou por uma cirurgia de emergência no aparelho digestivo antes da morte dele. Eu quero saber como a cirurgia influenciou os eventos que levaram à morte do Maurice Gibb.
Logo após ficar sabendo da morte de Morris, o mundo se perguntou a mesma coisa. O Dr. Hunter acredita que a resposta para este mistério se encontra no relatório da autópsia de Gibb. A minha investigação tem que focar em por que o Morris Gibb teve uma emergência médica e por que, apesar desta intervenção, ele morreu. Nascidos em 1949 e criados em uma região pobre no norte da Inglaterra, os gêmeos Morris e Robin Gibb começaram a se apresentar muito cedo com seu irmão mais velho, Barry. Os Bee Gees cresceram na mais absoluta pobreza. Eles não tinham nada. E os meninos começaram cantando nas esquinas. O Morrissey nunca chegou a ter uma infância. E isso afetou todos os Bee Gees, mas parece ter afetado ainda mais o Morrissey. Em 1958, quando Morrissey tinha apenas 9 anos, a família Gibb mudou-se para a Austrália. Além de Barry e Robin, Morrissey tinha uma irmã mais velha, Leslie, e irmão caçula, Andy, que mais tarde também fez sucesso como cantor. Para ganhar dinheiro, os irmãos formaram uma banda para entreter o público de corridas automobilísticas. Eles cantavam na caçamba de caminhonete e o pessoal jogava dinheiro para eles. Era um pouco diferente, mas eficaz. Eles logo foram descobertos. Suas harmonizações perfeitas e sua confiança eram visíveis até mesmo em suas primeiras apresentações na televisão. Eles escolheram o nome Bee Gees, as iniciais de Irmão Gibb em inglês, e logo começaram a criar sucessos. Aqueles meninos eram uma banda de qualidade, não só uma coisa do momento, passageira. Com Barry e Robin revezando-se nos vocais principais e Morrissey realizando a parte instrumental, a banda fez sucesso mundial no fim dos anos 60. Em 1977, a música dos Bee Gees forneceu a trilha perfeita para a dança de John Travolta no filme Os Embalos de Sábado à Noite. Este foi o álbum de trilha sonora mais vendido do mundo durante os 15 anos seguintes e levou os Bee Gees ao estrelato absoluto. Eles nem sonhavam que Let Fever, Staying Alive e How Deep Is Your Love fariam tanto sucesso. Úlceras gástricas aparecem gradualmente e, em geral, não causam uma dor abdominal repentina. Apendicite é uma causa muito mais provável. Apendicite é uma inflamação dolorosa no apêndice, um órgão conectado ao intestino grosso. A inflamação pode se intensificar bastante em algumas horas e, se não for removido logo, o apêndice pode estourar, causando complicações letais. Seria um apêndice estourado a causa da dor abdominal tão intensa no Morris? Logo após a ligação do filho de Morrissey, o serviço de emergência chega e ele é levado às pressas ao Centro Médico Mount Sinai, em Miami Beach. Os médicos tentam entender a origem dos sintomas. Eu investiguei e eliminei as causas mais óbvias, como intoxicação alimentar, alergia e úlcera gástrica. Uma apendicite seria outra possibilidade, mas não há nada na autópsia indicando que esse fosse o problema. Mas o Dr. Hunter encontrou novas pistas no exame toxicológico de Gibb, que sugere que ele estivesse usando drogas ilícitas. O exame toxicológico indica que havia canabinoides na urina do Gibb. Isso mostra que ele tinha fumado maconha há pouco tempo. Em seus dias de glória, Morrissey e seus irmãos dos Bee Gees viviam ao máximo o estilo de vida rock and roll. Os anos 70 foram muito loucos. Se eu estivesse na banda na época, agora eu estaria morto ou na cadeia. Mas quando os Bee Gees eram um sucesso absoluto nos anos 70, as drogas eram uma presença constante no meio. Todas as bandas tinham uma imagem inocente, mas se você fosse nos bastidores ia descobrir que tinha um bacanal acontecendo. Sexo, droga e rock and roll. Segundo relatos, os Bee Gees não eram exceção. Mas poderia a maconha ter contribuído para a morte de Morrissey? Eu nunca tive um caso em que a maconha pudesse ser considerada a causa direta da morte de alguém.
Tinha traços de cannabis na urina dele. E isso sugere que ele era um usuário casual. Mas geralmente a maconha é considerada uma droga de entrada. Seria possível que Morrissey tivesse consumido drogas mais perigosas durante o apogeu da banda? A cocaína começou a ser muito utilizada no início dos anos 70. E as pessoas exageraram. Não dava para saber o que era uma dose segura, o que podia levar a uma psicose ou à morte. A cocaína teve um papel de destaque na vida e morte do irmão mais novo dos Bee Gees, Andy. Com seu falsete característico dos Gibbs, Andy teve uma carreira solo de sucesso com canções como Shadow Dancing. Ele nasceu 9 anos após Morrissey, mas nunca se juntou aos Bee Gees. Como artista solo, ele produziu 6 singles que ficaram entre os 10 mais nos Estados Unidos. Mas Andy também lutou contra o vício em drogas e morreu em 1988. O Andy Gibb não lidou bem com as consequências de ser famoso como os irmãos. Ele era viciado em cocaína e se recuperou, mas morreu de ataque cardíaco. A causa oficial da morte de Andy foi uma infecção no coração. Anos consumindo cocaína afetaram seu sistema imunológico, tornando seu coração mais vulnerável à doença. Teria Morrissey o mesmo vício que seu irmão, e poderia isso tê-lo levado à morte? A decisão de consumir drogas é individual, mas existe uma crença corrente de que a sua genética influencia no modo como você pode lidar com as drogas e nos efeitos que elas exercem sobre você. Morrissey não escondia o fato de que havia experimentado cocaína no passado. Ele usou cocaína por uns 6 meses, no fim dos anos 70. E ele mesmo disse que não estava aguentando mais aquilo. A autópsia não mostra traços de cocaína ou de seus subprodutos. E eles permanecem no organismo de uma pessoa por vários dias, então é bem óbvio que ele não usou cocaína nos dias antes da morte. Início da noite de quarta-feira, 8 de janeiro de 2003. Hospital Mount Sinai, Miami. 4 dias antes da morte. Incertos sobre a causa da dor abdominal crônica de Morrissey, os médicos o mantêm internado para observação. Ele recebe morfina como analgésico e uma cirurgia exploratória marcada para a manhã seguinte. Após eliminar drogas ilegais, o Dr. Hunter agora considera um tipo diferente de vício. Existe outra droga que pode ser fatal quando consumida em excesso. Ela pode afetar muitos órgãos diferentes, incluindo o estômago e o fígado. E é uma droga que todos sabiam que o Morrissey gostava: o álcool. A fama era novidade para Morrissey quando ele provou álcool pela primeira vez. Supostamente foi ninguém menos que seu herói, John Lennon, quem ofereceu ao jovem Gibb de 17 anos seu primeiro drink. O John Lennon ofereceu um Scott & Soda. E o Morrissey disse: se o John Lennon me oferecesse veneno, eu teria bebido. 5 meses antes, ele era só um fã lendo revistas. E agora ele estava num clube com o John Lennon e o Keith Moon. Morrissey era agora famoso bastante para encontrar seus ídolos. E essa breve interação com Lennon em 1967 iniciou um caso de amor eterno entre Morrissey e a bebida. O Morrissey era festeiro. Ele curtia casas noturnas. Ele era o tipo de cara que vivia os embalos de sábado à noite. Eles eram crianças que de repente ficaram ricas. E isso deixou o Morrissey meio louco. Igual aconteceria com qualquer menino de 18 anos que de repente tivesse 20 milhões no bolso. Em 1969, Morrissey casou-se com a cantora pop Lulu, mas eles se separaram após 4 anos de casamento. O álcool foi a razão do fim do relacionamento. Eles brigavam o tempo todo, se afastavam um do outro. E a Lulu pediu o divórcio porque não conseguia fazer ele parar de beber. A luta de Morrissey contra o alcoolismo se intensificou durante os anos 60 e 70, conforme o sucesso da banda aumentava. Os Bee Gees deviam sofrer muita pressão. A obrigação de criar um novo sucesso é um peso muito grande.
A última música foi boa, mas quando sai a próxima? E durante este tempo, a tensão crescia entre os irmãos. O Barry era o chefe do grupo, mas o Robin vivia questionando isso. E toda a tensão na banda derivava disso. O Morrissey, infelizmente, foi forçado a ser o irmão do meio que equilibrava a relação dos outros dois. Quem aguenta os irmãos o dia todo? Imagina estar numa banda, viajando pelo mundo, gravando o tempo todo. As discussões em relação ao futuro da banda se inflamavam com facilidade, em geral terminando com a saída de um dos irmãos. Uma briga em particular resultou na saída de Robin da banda por 1 ano. Eu acho que a dinâmica da banda estressava demais o Morrissey e o Robin. E o Morrissey usava o álcool para acalmar a tensão e a raiva que surgiam dentro dele. Logo, o vício em álcool de Morrissey começou a se tornar evidente para todos ao redor dele. As pessoas se perguntam o que caracteriza um alcoólatra ou quando a bebida se torna um problema. Eu acho que um dos sinais é quando o hábito deixa de ser algo exclusivo de uma situação social e começa a sair do controle e a bebida começa a ser consumida em ambientes impróprios, como no trabalho. Ele disse que escondia umas 20 garrafas em vários locais do Criteria Studios. Ele parou de tocar no estúdio, parou de ajudar com os arranjos das músicas, ele só cantava junto. E, principalmente, ele nunca tocou baixo ao vivo nas turnês da época da música disco. O alcoolismo pode levar a sérios problemas no fígado. Se o Morrissey continuou bebendo muito durante a vida, ele pode ter desenvolvido um problema crônico no fígado, como cirrose, que causa dor abdominal e até mesmo um ataque como esse. Com a ajuda de sua segunda esposa, Yvonne, com quem ele se casou em 1975, Morrissey conseguiu controlar o hábito por algum tempo. Mas em 1988, 15 anos antes de morrer, a morte de seu irmão mais novo, Andy, o fez perder o controle. O alcoolismo do Morrissey chegou a um nível crítico depois que o Andy morreu. E ele entrou num estado de quase inconsciência constante por vários anos, de tanto que ele bebia. A experiência do luto e da perda de um ente querido são alguns dos momentos mais profundos e difíceis de qualquer pessoa. E se a pessoa tem um histórico de depressão ou de algum hábito que ela usava para evitar a dor, então não seria uma surpresa se essa pessoa, em decorrência da situação, acabasse tendo essa recaída e voltasse a esses hábitos ruins e voltasse a esses vícios. Teria Morrissey continuado a beber após a morte de seu irmão mais novo, Andy? E poderia isso ter influenciado sua própria morte? Outubro de 1991, Miami Beach. Gibb está bêbado logo cedo. Bom dia, meninas. Tudo bem com vocês? O que você tá fazendo? Eu tô tomando café. O que é que você acha? O que é isso aí na sua mão? O vício de Gibb levou a situação ao limite. Certo. Vai lá, pega a sua mochila. A esposa de Morrissey decidiu tomar medidas drásticas. Pra mim já chega. Eu vou embora daqui. A culpa é sua. Todo esse tempo, você nem quis me ajudar. Você sabe muito bem que... Em seu estado inebriado, Morrissey perdeu o controle. Olha, eu vou falar uma coisa pra você. E apontou uma arma carregada contra sua família. A culpa é sua. Abaixa essa arma. A culpa é sua. Eu não vou abaixar. Eu não vou abaixar a arma. Não vou. Temendo por sua vida, Yvonne fugiu com os filhos. Oi, sou eu. No dia seguinte, Morrissey foi dominado pelo remorso e implorou para que sua família voltasse. A esposa disse que não ia voltar enquanto ele não resolvesse o alcoolismo. Então o Morrissey foi para a reabilitação. Eu acho que isso mostra como ele era dedicado à família e sabia que tinha um problema. Tá tudo bem mesmo? Para garantir que nunca mais ameaçasse sua família novamente, Morrissey pediu a sua filha Samantha para se livrar da arma. Dá um jeito nela. Joga fora.
Oi, pessoal. Meu nome é Morris e eu sou alcoólatra. Oi, Morris. Obrigado. Morris se dedicou à sobriedade. Em uma entrevista concedida no ano seguinte, ele admitiu estar frequentando encontros de alcoólicos anônimos. É possível que a dor incapacitante sentida por Morris antes de sua morte em 2003 tenha sido causada por uma recaída? É da casa dos Gibbs. O meu pai tá tendo alguma coisa. Dr. Hunter está procurando indícios de alcoolismo no relatório da autópsia de Morris. Se o Morris tiver perdido o controle e voltado a beber muito nas semanas e meses antes da morte, as evidências vão estar no fígado. O fígado filtra as toxinas do sangue. Com o abuso prolongado do álcool, ele perde parte da capacidade de processar gorduras, que se acumulam com o tempo. Um fígado gorduroso é um sinal de que a pessoa tem um problema de alcoolismo. Dá pra ver na autópsia do Gibb que o fígado dele tinha um peso normal e não há evidência de excesso de gordura. Na época da morte, ele estava sóbrio. Mas eu quero investigar se o excesso de álcool no passado levou a algum problema mais sério no fígado, o que talvez explique a origem da dor. Apesar de Morris ter abdicado da bebida mais tarde, o consumo excessivo de álcool na juventude pode ter causado um dano irreversível em seu fígado, uma doença chamada cirrose. A cirrose afeta o funcionamento básico do fígado. Ela é irreversível e pode levar à morte. Mas, curiosamente, quando Morris morreu, seu fígado parecia normal. Apesar dos anos de alcoolismo, a autópsia do Gibb mostra que o fígado dele não tinha sinais de cirrose ou de qualquer outro problema sério. Ele é descrito como liso e totalmente uniforme. Isso indica que, como prometeu, Morris abdicou do álcool e, surpreendentemente, seu corpo não sofreu danos. Quarta-feira, 8 de janeiro de 2003. À noite, Hospital Mount Sinai, Miami. Na ala VIP, os médicos de Morris começam a considerar que a origem da dor pode ser algo mais obscuro. Ele passa a noite internado, enquanto os médicos controlam sua dor e planejam uma cirurgia exploratória. Mas por volta das 4 da manhã de quinta-feira, 9 de janeiro, Morris Gibb sofre uma parada cardíaca. Por favor, chama alguém aqui! Salva a vida dele! Rápido! Por favor, afastem-se. A equipe de ressuscitação corre para auxiliar Morris. Choque! Para trás de novo. Choque! Potentes choques de um desfibrilador conseguem reanimar seu coração. Mas a vida de Gibb ainda está em jogo. Ele é levado diretamente à sala de cirurgia. A condição dele piorou visivelmente, exigindo uma intervenção médica imediata. Eu, pessoalmente, procuraria por uma hemorragia grave ou algum problema no intestino. Gibb passa por uma cirurgia exploratória. Seus médicos decidem investigar alguma possível obstrução no intestino. Obstruções intestinais podem ser causadas por diversos fatores. Geralmente a doença de Crohn ou um câncer coloretal. Mas, em todos os casos, é um problema potencialmente fatal. Na sala de operação, os cirurgiões descobrem que Morris realmente possui uma obstrução intestinal, porém é de um tipo muito raro. Ele possui uma má rotação do intestino delgado. Esta é uma condição que Morris teria desde seu nascimento. Quando o bebê se desenvolve no útero, o intestino delgado se desenvolve fora do corpo, na base do cordão umbilical. Então, o intestino realiza uma rotação complexa para se posicionar corretamente dentro do corpo. Se algo errado acontece durante o processo, o intestino delgado se organiza de uma forma anormal. E isso é conhecido como uma má rotação. Quando a condição não é diagnosticada, o intestino pode se torcer, o que causa uma dor intensa. A má rotação normalmente é corrigida na infância. A chance de um adulto descobrir que ainda possui isso é de 1 em 1 milhão. Uma má rotação desconhecida pode ser muito perigosa.
O intestino pode torcer a qualquer momento, afetando o fluxo sanguíneo na área. Muita gente nem sabe que tem isso, até estar correndo o risco de vida. A dor de Morrissey na lanchonete e depois seu colapso em casa ocorreram quando, sem aviso, seu intestino começou a torcer. Respira, vai, vai. Seus intestinos ficaram estrangulados, cortando a circulação de sangue em uma área, impedindo o fornecimento de oxigênio. A torção pode ocorrer muito rápido, em mais ou menos 1 hora. Então existe um pequeno período em que é possível operar antes que o intestino comece a morrer. A parte do intestino afetada deve ser removida depressa ou a condição pode levar à morte. Os médicos de Morrissey precisam agir rapidamente. Quando o intestino morre, ele não se recupera. E se não for removido rápido, acaba levando a consequências fatais. Os cirurgiões trabalham rápido, retirando as partes afetadas do intestino delgado de Gibb. Com o problema oculto resolvido, o abdômen de Morrissey é suturado e ele é enviado à sala de recuperação. É perfeitamente possível viver sem parte do intestino. As partes saudáveis podem ser ligadas e você pode viver uma vida totalmente normal. Sexta-feira, 10 de janeiro de 2003. O irmão mais velho, Barry Gibb, chega ao hospital. Morrissey está em coma, mas mostra sinais de recuperação. Existem até mesmo relatos de que ele mexe os dedos dos pés e aperta a mão da filha. Um porta-voz do hospital anuncia que Morrissey se encontra em condição crítica, mas estável. No Reino Unido, seu irmão gêmeo Robin está convicto de que tudo irá melhorar. O progresso de Morrissey durante as 72 horas seguintes é monitorado de perto. E sua família ainda acredita que ele está mostrando sinais de melhora. Sábado, 11 de janeiro de 2003, fim da tarde. 2 dias após a cirurgia de emergência, Robin Gibb chega do Reino Unido. Certo de que Morrissey logo sairá do coma, Robin se junta a Barry e a família de Morrissey em uma vigília ao lado do irmão. Tudo o que eles podem fazer é esperar e torcer para que ele se recupere. Mas, no início da noite, surgem preocupações de que os sinais vitais de Morrissey estejam enfraquecendo. Por volta das 11 da noite, os médicos informam a família que Morrissey demonstra pouca atividade cerebral e só está sendo mantido vivo artificialmente. Então, eles tomam a dolorosa decisão de desligar os aparelhos de suporte à vida. À 00:10 de domingo, 12 de janeiro, Morris Gibb morre. Musicians, friends and fans have been lining up to pay tribute to the Bee Gee Morris Gibb, who died in hospital today. He was just 53. Cliente me disse antes mesmo de eu ouvir no rádio, você soube que o Morris se foi? Aquilo foi um choque. Eu achava que o Morris ia ser o membro do Bee Gees que ia viver mais. De repente, uma das bandas favoritas do mundo acabou assim. E para a família, claro, foi uma tragédia incrível. Mas o patologista forense, Dr. Hunter, acredita que ainda existe mais para se investigar na morte de Gibb. Ainda existe o mistério do porquê Morris acabou morrendo. A cirurgia foi um sucesso e ele estava se recuperando. Mas 3 dias depois, ele morreu. No dia seguinte à morte de Morrissey, seus irmãos Robin e Barry fazem acusações inflamadas contra o hospital em entrevistas. O Barry e Robin criaram um grande caso na mídia, dizendo que ele tinha morrido por negligência médica e ameaçando processar o hospital e os médicos.
Quando Morris sofreu um ataque cardíaco 3 dias antes de sua morte, ele foi trazido de volta à vida pela equipe de ressuscitação do hospital. Mas surgiram questões sobre um possível atraso. Robin declarou que não havia um desfibrilador na ala VIP em que Morris estava internado. Ele afirmou que a equipe demorou 10 minutos para trazer um, tempo suficiente para Morris sofrer um dano cerebral irreversível. O Dr. Hunter está reexaminando o relatório da autópsia de Gibb para encontrar evidências de um possível atraso. Durante um ataque cardíaco, o coração para de bombear sangue pelo corpo. Como resultado, o cérebro fica desprovido de oxigênio, o que causa a morte de células cerebrais. Se a desfibrilação não for feita logo, o dano no cérebro aumenta a cada segundo que passa. E com isso acontecendo, as chances de sobrevivência diminuem. No relatório, eu identifico sinais de anóxia, que é uma ausência de oxigênio nos órgãos e particularmente no cérebro. Poderia essa anóxia confirmar que houve um atraso na ressuscitação? Agora, o Dr. Hunter está unindo todas as pontas soltas de sua investigação e acredita ter encontrado a causa real da morte de Morris Gibb. Eu acho que o corpo inteiro do Gibb parou. E agora eu sei por quê. Após um ataque intenso de dor abdominal, Morris Gibb, dos Bee Gees, passou por uma cirurgia de emergência para uma torção no intestino. O prognóstico inicial era bom. Mas no domingo 12 de janeiro de 2003, Morris morreu. A dor abdominal do Morris foi causada por uma doença congênita, a má rotação do intestino delgado. Isso levou a uma torção no intestino, o que cortou o fluxo sanguíneo na região. A cirurgia deveria ter resolvido o problema. Mas o que será que deu errado no caso do Morris? O Dr. Hunter encontrou uma pista vital oculta no relatório da autópsia. Tem uma linha aqui no relatório dizendo que o jejuno distal e todo o íleo estão ausentes. Estes são trechos enormes do intestino do Morris. Então não foi só apenas um pequeno pedaço do órgão, mas 4/5 de todo o intestino delgado. A torção no intestino de Gibb foi no alto, próxima do estômago. O resultado foi que uma grande parte do intestino, de quase 5 metros, ficou sem oxigênio e morreu. Quando o intestino morreu, a parede intestinal pode ter se fragilizado e até se rompido. As bactérias do intestino, essenciais para a digestão, acabaram se espalhando pela cavidade abdominal. Quando entram na corrente sanguínea, as bactérias se tornam extremamente perigosas e causam muito estrago se espalhando pelo corpo. Esse processo se chama choque séptico. E quando o corpo do Morris começou a enfrentar isso, a pressão dele caiu drasticamente e o coração ficou sem fluxo sanguíneo. A aterosclerose, em decorrência do fumo, possivelmente enfraqueceu o coração dele, o que piorou ainda mais a situação. Esta foi a causa da parada cardíaca repentina. Eu também vi que o Morris tinha enfisema, devido aos vários anos de fumo, o que afetava a absorção de oxigênio pelo sangue. No momento do ataque cardíaco, o corpo de Morris já havia começado a morrer. O Dr. Hunter acredita que a anóxia identificada em seu tecido cerebral não foi resultado de um atraso na ressuscitação, mas do choque séptico. Com a oxigenação do sangue reduzida, ele sofreu uma parada cardíaca, o que diminuiu o fluxo de oxigênio para o cérebro e o fez entrar em coma. Depois da parada cardíaca, os médicos levaram Morris para a cirurgia assim que eles perceberam os sinais do choque séptico. Mas a essa altura, já era tarde demais. Ele tinha uma doença incrivelmente rara que não foi possível diagnosticar até os últimos estágios. Poucos dias após atribuir a morte de Morrissey à negligência médica, Barry e Robin retiraram as acusações. Não teve nenhuma negligência. Eles fizeram todo o possível. O que aconteceu com Morrissey era esperado da condição dele. O Barry e o Robin retiraram as ameaças de processo bem rápido depois de perceber isso. Durante toda a sua vida, Morris Gibb foi uma bomba relógio. Infelizmente, o diagnóstico ocorreu tarde demais.
Mas mesmo que Morrissey houvesse sobrevivido à cirurgia, sua vida se tornaria muito difícil. Sobrou tão pouco intestino que ele teria problemas para digerir e absorver os nutrientes. Isso levaria à desnutrição, doenças no fígado e possivelmente morte prematura. Mas a descoberta da doença de Morrissey acabou ajudando seu irmão gêmeo Robin. Em 2010, Robin Gibb foi internado em um hospital no Reino Unido com dores abdominais semelhantes. Descobriu-se que ele também possuía má rotação intestinal, que resultou em uma torção. Um gêmeo ter má rotação não quer dizer que necessariamente o outro terá o mesmo problema. Mas, de certo modo, é algo genético. Então, o Robin corria um risco maior de ter a mesma doença. Devido ao diagnóstico anterior de Morrissey, os médicos de Robin sabiam o que procurar, e ele foi tratado a tempo. Após a cirurgia, Robin Gibb se recuperou totalmente. Porém, ele acabou morrendo de um câncer coloretal não relacionado em 2012. Agora, Barry é o único irmão Gibb vivo. I can't believe that I'm the eldest and I'm still here, so it's all a bit shocking, but there you go. Em 15 de janeiro de 2003, 200 amigos e familiares se reuniram em memória de Morrissey Gibb em um funeral particular realizado em Miami Beach. Foi uma ocasião muito triste, mas ao mesmo tempo houve histórias engraçadas e também comoventes. Eu considero Morrissey um bom ser humano, com ênfase em humano. Uma pessoa amada que foi agraciada com exímio talento musical. E 2 irmãos com quem ele podia compartilhar esse talento. Era o Morrissey quem unia os Bee Gees, mas pouca gente se lembra dele assim. Versão brasileira, Vox Mundi. Potato.